Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre as evidências da evolução. A teoria da evolução, ela reúne uma série de evidências e provas que a faz ser irrefutável até o presente momento. Bom, aqui eu coloquei um videozinho, um GIF, né, que eu achei muito bacana, que é justamente sobre a evolução das espécies, né? E aí aqui a gente não está falando que o homem veio do macaco, mas a gente está falando de um ancestral em comum, né? Então é bem bacana. Bom, então são evidências da evolução: os registros fósseis, as evidências anatômicas e fisiológicas, as evidências celulares e moleculares. Provas da evolução: provas embriológicas. Comparando embriões de diversas espécies, observamos uma grande semelhança nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário. Então, a gente pode comparar aqui o desenvolvimento embrionário, ele é muito semelhante em diferentes espécies. Também são provas da evolução. Os fósseis eles são prova da evolução, eles são restos ou vestígios de organismos preservados que possuem mais de 10 mil anos. Exemplo, ossos, marcas de dente, pegadas e fezes petrificadas. Bom, são órgãos vestigiais. São considerados órgãos vestigiais aqueles que estão em vias de desaparecer, pois perderam a importância inicial para a sobrevivência da espécie. Então, um exemplo aqui de um órgão vestigial, por exemplo, é o seco do intestino humano, né? O apêndice secal do intestino humano, ele já vem perdendo aí a sua função, ele se tornou um órgão vestigial. Órgãos homólogos. São órgãos homólogos aqueles que possuem a mesma origem embriológica de estruturas de diferentes organismos. Eles podem ou não ter a mesma função e sugerem sempre um ancestral em comum. Bom, então aí se a gente for comparar aí o homem, é, né, com o cão, a baleia, o morcego, o cavalo e até o pássaro que tem a mesma origem ancestral aí dos mamíferos, se a gente for comparar esses órgãos, aí nós podemos falar que são órgãos homólogos. Então, são órgãos que têm uma mesma origem embrionária, eles vieram de um mesmo ancestral em comum. Então, quando a gente estiver comparando órgãos de um mesmo ancestral em comum, a gente vai chamar esses órgãos de homólogos. E eles podem ou não ter a mesma função. Os órgãos são análogos quando eles desempenham a mesma função, mas possuem origens diferenciadas. Ou seja, as origens embrionárias aqui são diferentes, eles têm que ter necessariamente a mesma função, porém, eles não têm a mesma origem embrionária. Por exemplo, se eu comparar a asa do inseto com a asa de uma ave, insetos e aves não têm o mesmo ancestral em comum, né? Não são de uma mesma origem embrionária, mas as duas asas têm a mesma função, que é voar. Então, aqui a gente tem uma convergência adaptativa. Quando a gente compara os órgãos análogos, essa adaptação ela é chamada de convergência adaptativa ou adaptação convergente. Então, ela é uma adaptação convergente quando as estruturas aqui são de origens embrionárias diferentes, porém, são órgãos análogos. Então, aqui, quando os órgãos são análogos, a adaptação ela é chamada de convergente ou convergência adaptativa. Apesar das estruturas exercerem papéis semelhantes, não são derivadas de um mesmo ancestral. Bom, quando os órgãos são homólogos, ou seja, aqueles que vêm de uma mesma origem embrionária, aí a adaptação ela é chamada de evolução divergente ou irradiação adaptativa. Então, ela é evolução divergente ou irradiação adaptativa quando órgãos são homólogos. Então, as estruturas podem ou não exercer a mesma função, mas sempre vem de um mesmo ancestral, sempre vem de uma mesma origem embrionária. Então, aqui, por exemplo, né, aqui a gente tem a baleia, que é um mamífero, aqui a gente tem o tubarão, né, aqui um peixe e aqui um pinguim, né? Então, são todos aqui de origens embrionárias diferentes. Então, se a gente estiver comparando as nadadeiras aqui, a gente vai falar que esses órgãos são análogos. Eles têm a mesma função, né, que é facilitar aí a natação,
mas são de origens embrionárias diferentes. Então, os órgãos são análogos quando as estruturas que aparecem de forma independente em diferentes grupos de organismos. Exemplo de uma convergência evolutiva ou convergência adaptativa. Bom, já aqui, por exemplo, né, se a gente estiver agora comparando os mesmos ancestrais, então o homem, né, a baleia, o morcego são mamíferos, a ave que eu falei para vocês do grupo que também tem o mesmo ancestral em comum aí dos mamíferos. Então esses grupos aqui, eles podem ser considerados de uma mesma origem embrionária. Então os órgãos são chamados aqui de homólogos. Então, os órgãos são homólogos quando eles têm a mesma origem embrionária e a adaptação aqui ela é chamada de divergência evolutiva. Então, ela é uma divergência evolutiva ou irradiação adaptativa justamente por isso. Olha para vocês verem que diverge, né? Eles vêm de um mesmo ancestral em comum, mas a adaptação ela é divergente, né? Ela está fazendo essa divergência aí. Ou também chamada de irradiação adaptativa. Então, aqui a gente está considerando aqui todos os órgãos homólogos, porque eles têm aqui um mesmo ancestral em comum. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada. Dúvidas estou à disposição. Tchau, tchau.